Bom dia, meus queridos. Boa alvorada, boa noite, boa tarde, seja como for a hora que esteja assistindo este vídeo. O meu nome é Kaique, eu sou professor de História e hoje nós continuaremos vendo o conteúdo para o sétimo ano, para ser mais específico, a matéria sobre as grandes navegações. Pois bem, este aqui é o segundo vídeo, então será a segunda parte da nossa matéria sobre as grandes navegações. Lembrando que o último vídeo que eu passei para vocês foi um vídeo introdutório sobre o pioneirismo português e o que ocasionou as grandes navegações. Como eu disse, eu separei e opto em separar em vídeos curtos para ficar mais bem exemplificado a matéria para vocês. Pois bem, como nós vimos no primeiro vídeo, pioneirismo português e as grandes navegações de Portugal. Agora nós veremos as viagens de outros países. Bom, como eu expliquei também, sem mais delongas, eu decidi separar o tema em dois vídeos para ficar melhor de baixar, não ficar muito grande, também não ficar muito maçante. Eu sei que tem muita gente que não gosta da matéria de história, outros amam, que nem eu, porém eu também sei que alguns não têm acesso à internet tão fácil, outros celulares tão bons. O meu celular também ele não é um celular bom, então se ficar muitos vídeos muito longos, o celular sobrecarrega, vocês sabem o que eu estou dizendo. Bom, o primeiro tema, ou o primeiro vídeo foi as causas antecedentes. O pioneirismo português que nós falamos por conta da escola de Sagres, a localização portuguesa que incentivaram as grandes navegações. Principalmente foi a tomada dos turcos de Istambul. Então os italianos eles não podiam mais comercializar tão facilmente no mar Mediterrâneo, o que obrigou outros países a procurarem novas rotas comerciais para chegarem às Índias no continente asiático. Bom, Portugal foi um dos pioneiros, né, ou pioneiro nas grandes navegações. Outra questão que eu disse foram as viagens portuguesas, como a chegada de Bartolomeu Dias no Cabo das Tormentas, que é o momento que ele atravessa o Cabo das Tormentas, coloca o nome de Cabo da Boa Esperança, fazendo um breve resumo aqui. E o Vasco da Gama ele chega nas Índias para buscar especiarias, cravo, canela, açafrão, dentre outras. E em 1500 nós temos a viagem de Pedro Álvares Cabral, que ele chega aqui no nosso país, o Brasil. Esse segundo vídeo, o segundo tema será as viagens espanholas, as viagens inglesas, as viagens francesas, as viagens holandesas e, por último e mais importante, consequências das grandes navegações. Bom, as grandes navegações, nós temos também as espanholas. O fator que atrapalhava a Espanha a iniciar as grandes navegações, primeiro, foi a falta de unidade política, ou seja, a Espanha ela não era unificada ainda, não era um país. Ela era dividida em três reinos: o reino de Aragão, o reino de Leão e o reino de Castela. Então, o país que nós conhecemos hoje como Espanha, que fica na divisa de Portugal, ele não era unificado como Espanha. A região era considerada chamada de Hispânia, com H, tá? São os romanos que colocaram este nome. Porém, os reinos são três: Aragão, Leão e Castela. E também tinha a presença de um quarto povo, a presença dos árabes. Eles eram chamados de Mouro, em território espanhol, bem no sul da Espanha. No século XIII, o reino de Castela vai conquistar o reino de Leão. E em 1492, a rainha de Isabel, ela faz o casamento com o rei de Castela, que tinha o nome de Fernando. A rainha Isabel do reino de Castela casa com o rei Fernando do reino de Aragão. E aí em 1492 eles conseguem se expulsarem os espanhóis, os mouros, os árabes, e aí se chama Guerra de Reconquista. Essa guerra durou de 1080 até 1492. Esse período é chamado de Guerra de Reconquista. Os mouros eles eram muçulmanos. Os reinos
espanhóis eles eram cristãos, então eles estavam tentando retirar os mouros do território espanhol para unificar. Então, em 1492, os espanhóis, os reinos espanhóis, eles conseguem se unificarem e expulsarem os mouros da Península Ibérica. Bom, na época do Império Romano, como eu falei, Pompeu deu o nome de Hispânia, como eu falei aqui bem no início, com H, a essa região, que futuramente veio a se chamar de Espanha. Então, esse território, depois da unificação em 1492, ela é unificada e é chamada totalmente de Espanha. A Espanha ela foi a segunda monarquia nacional a se formar, lembrando que a primeira monarquia moderna nacional a se formar foi Portugal em 1139, a segunda será a Espanha. Temos as principais viagens espanholas. A primeira viagem mais importante dos espanhóis foi em 1492. Professor, eu preciso ficar guardando os nomes das datas, os nomes? Não precisa, não é o foco nosso. O importante é vocês saberem o contexto, o que está acontecendo, o que está desenrolando na história. Bom, o Cristóvão Colombo, ele era um italiano, porém ele trabalhava para a Espanha como navegador. E ele vai chegar à América, ao continente americano, pensando em ter chegado às Índias. Em 1502, um rapaz chamado Américo Vespúcio, que também ele era italiano, porém trabalhava para a Espanha. Ele constatou que o local que Colombo tinha chegado não era as Índias, e sim um novo continente. Por isso que o nosso continente recebe o nome de América, em homenagem ao Américo Vespúcio. Todos os continentes têm alcunha feminina. E aí, em 1519, Fernão Cortés ele chega ao México e domina os povos astecas. Em 1519 até 1522, Fernão de Magalhães, que era um português que trabalhava para a Espanha, para a coroa espanhola, realiza a primeira viagem de circunnavegação, ou seja, uma volta ao mundo, provando definitivamente que a Terra é esférica, tá? A Terra tem forma de globo. E morre na viagem, porém o seu copiloto, Sebastião Elcano, assume. E aí, em 1531, Francisco Pizarro chega ao Peru e domina os povos incas que viviam nessa região. Observação importante, as viagens espanholas foram mais importantes. Prova definitiva que a Terra é redonda e juntamente os europeus descobrem oficialmente que o continente existia um novo continente, a América. Bom, aqui eu tenho um exemplo para vocês verem na primeira imagem uma caravela portuguesa. Essa foi umas que foram desenvolvidas na escola de Sagres, lá em Portugal. Aqui os portugueses utilizavam no início das suas navegações. E logo à direita, se vocês repararem, ela já é bem maior e bem mais imponente, uma caravela, um navio espanhol. Ele já é bem maior e todos gostavam de carregarem essas cruzes nas velas para ficar protegidos, ok? Bom, à frente teremos as grandes navegações inglesas. O fator que atrapalhou a Inglaterra foi a Guerra dos 100 Anos, que ela durou 116 anos, de 1337 a 1453. É claro que essa guerra, ao momento que dois países estão em conflito, eles não têm tempo para outro tipo de foco, né? Eles não podem ficar trabalhando normal, eles não podem se empenhar em outras tarefas. E aí atrapalhou muito a Inglaterra nesse início das grandes navegações. As principais viagens, elas são poucas, tá? Exatamente são 3. Em 1497, Caboto, que era um italiano, ele chega à América do Norte, que trabalhava para a Inglaterra. E essa América do Norte é o país hoje que nós consideramos Canadá. De 1577 até 1580, Francis Drake realizou a segunda viagem de circunnavegação, ou seja, a viagem em torno da Terra. E a terceira viagem mais importante da Inglaterra foi em 1584, que é a fundação da primeira colônia inglesa nos Estados Unidos da América. Ela se chama Virgínia. Bom, as viagens francesas também foram tardias
porque o fator que atrapalhou foi a Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, como eu disse, 116 anos, então é um conflito extenso, não dá tempo eles se empenharem nas grandes navegações. E as principais viagens francesas foi em 1524, com o Verrazano chega à América do Norte, que é o Canadá, e em 1534, Jacques Cartier chega à América Central, hoje consideramos que é o país do Haiti, e a América do Sul, que é a Guiana Francesa. Inclusive a Guiana Francesa, que faz divisa com o Brasil, até hoje é um território francês. E o Brasil, sim, ele faz divisa com a França. E em terceiro, em 1555, a França ela invade o Rio de Janeiro, e em 1567 eles são expulsos da cidade maravilhosa. Em quarto, em 1612, os franceses invadem novamente o Brasil, a região do Maranhão, e no mesmo ano eles são expulsos pelos brasileiros. Teremos também as grandes navegações holandesas, como vocês podem reparar aí à direita do monitor ou da tela que você esteja vendo, celular, é a bandeira da Holanda. A Holanda, para ser específico, ela não se chama Holanda, é porque o país onde que está a Holanda se chama Países Baixos, porém o estado mais conhecido dos Países Baixos se chama Holanda, por isso que ficou conhecido, todo mundo chama este Países Baixos como Holanda. O fator que atrapalhou muito a Holanda é que ela esteve sob domínio espanhol até 1581. Então a Espanha ela mandava na Holanda até 1581. O rei Filipe II da Espanha ele atrapalhou os planos holandeses. Os holandeses eles tinham vontade de se empenharem nas grandes navegações. Porém, por causa da Espanha já estar em grandes navegações, eles não queriam que os holandeses entrassem nesse mar, nesse comércio. A rivalidade de Espanha versus Holanda também, isso daí vai ocasionar a invasão da Holanda no Brasil 2 vezes. A Holanda ela vai colonizar as Antilhas, que são inúmeras ilhas que tem na América Central. O Suriname também foi colonizado pelos holandeses, que fica aqui na América do Sul, inclusive faz divisa com o Brasil. Ela fundou a colônia de Nova Amsterdã, que fica na América do Norte e no futuro se chamaria Nova York. A Holanda ela esteve na Bahia, invadiu o nosso território de 1624 até 1625 durante um ano, e em Pernambuco, que já durou mais tempo, de 1630 até 1654, 24 anos. Bom, com as invasões do Brasil, ela leva para as Antilhas a cana-de-açúcar, que era muito explorada aqui no nosso território, baixando o preço. E aí Portugal é forçado a procurar ouro no nosso Brasil, e com isso ele patrocina os bandeirantes, e os bandeirantes eles saem de São Paulo, sentido interior do Brasil, e acham ouro nas cidades mineiras, que nem Ouro Preto, Tiradentes, Diamantina. Bom, isto é muito importante. Quais são as consequências das grandes navegações? Vai ser o deslocamento do eixo econômico mundial. Antes era o mar Mediterrâneo, era o foco do comércio mundial, agora passa a ser o mar Atlântico. 2. Decadência das cidades italianas, Gênova e Veneza. Lembra que até esse período das grandes navegações, elas tomavam conta de todo o comércio mediterrâneo. Com as grandes navegações, elas perdem importância. 3. Fortalecimento dos modernos estados nacionais, como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda. Eles começam a ficar mais ricos. O desenvolvimento do tráfico negreiro, ou seja, a captura de negros no continente africano e trazerem para o continente americano. A imposição da cultura europeia na América, como a língua, religião, costumes. Nós brasileiros falamos o português. Por que nós não falamos o brasileiro? Porque sim, nós fomos colonizados por portugueses, por isso que vem. Religião como o catolicismo, o cristianismo. Os costumes, né? Nós temos costumes vindos da Europa também, são inúmeros. Nós gostamos dos costumes europeus, como jogar futebol. Futebol ele iniciou-se oficialmente na Inglaterra, dentre outros. A mudança de concepção do mundo, ou seja, o novo continente. Antes o pessoal achava, e tem muita gente boba,
boba, muita gente boba que acredita que a Terra ela é uma chata, parece uma pizza. Isso é mentira. Então na época era muito difundido isso e teve a prova concreta e a prova definitiva que o mundo ele é redondo. Outra questão é a prova e esfericidade da Terra, como eu disse para vocês. 8. Introdução de novos produtos na Europa, como a batata, o milho, tomate, mandioca, dentre outros. 9. Enriquecimento da burguesia com vários privilégios dados pelo rei. Lembra só, sistema de alianças. O rei comprometia dar auxílio para a burguesia ela pagava impostos para o rei se manter no cargo, exército, suas regalias. E por último, os modernos estados nacionais acumulam capital e adotam a política mercantilista, que isso aqui é o acúmulo de metais preciosos, como nós estudamos há pouco, desenvolvendo-se futuramente no capitalismo, que o capitalismo é o sistema econômico que nós estamos, que esse sistema econômico, o objetivo é apenas a busca de capital, de ficarem ricos. Bom, aqui eu acabo a aula, espero que todos tenham gostado. Qualquer dúvida estarei à disposição de vocês e espero que vocês assistam com muita calma. Bons estudos e tchau!